partir de agora, você vai ouvir o programa evangélico Falando ao Coração. Abordando os mais diversos temas bíblicos, teológicos e doutrinários com a pregação do Evangelho, louvores e a participação dos ouvintes. Está no ar o programa evangélico Falando ao Coração, um programa da Igreja Evangélica Congregacional de Alagoa Nova. Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo para você que me escuta agora pela Rádio Pirauá FM. Está entrando no seu lar o programa evangélico Falando ao Coração, um programa da Igreja Congregacional da cidade de Alagoa Nova que é feito para você se sentir bem, aprender mais da palavra de Deus, confortar a sua alma e crescer mais na vida espiritual. O programa Falando ao Coração é um oferecimento do Preço Bom, o mercado que mais cresce na cidade de Alagoa Nova. E você está convidado para, durante todo o programa de hoje, interagir conosco. Você fica ligadinho aí na sua casa, no seu lar, onde você está agora, na sua cama ou à mesa jantando, ou mesmo na sala conversando com os seus parentes, com os seus amigos. Vocês todos estão convidados para ficarem conosco até às 23 horas de hoje, no programa Falando ao Coração. E hoje na técnica está o Flauber Soares, auxiliado ali pelo Flavinho. Os dois estão aqui trabalhando na técnica na Rádio Pirauá FM. Hoje nós não estamos contando com a presença do nosso irmão seminarista Denilson e também o presbítero Johnny Kleber. Eles foram na cidade de Areal, estão trabalhando na obra missionária naquela cidade e talvez ainda cheguem hoje no horário previsto aqui na Rádio Pirauá FM. Mas por enquanto nós vamos levando a palavra de Deus até você. E você já sabe, aqui no programa Falando ao Coração não tem barreira denominacional. Aqui nós somos iguais, pertencemos à Igreja de Cristo e não discriminamos nenhuma religião. Você que está nos escutando aí, de qualquer religião, fique ligado conosco, não tem problema. Pode escutar a palavra de Deus, até porque Deus é um só. O Espírito Santo de Deus é um só, que é o Consolador. E Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador desta humanidade. Então, se você tem respeito, se você adora a Deus, então pode ficar ligado conosco, não tem problema. Você é bem-vindo aqui nesta emissora, neste horário, no programa Falando ao Coração, ouvindo a palavra de Deus. E você também já sabe, o programa Falando ao Coração tem a Bíblia Sagrada como centro deste programa. É oração e Bíblia Sagrada. Fora da Bíblia nós não encontramos verdade. A verdade está na palavra de Deus. Bíblia, 66 livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que nos ensina a amar mais os nossos irmãos, ensina a respeitar a Deus, ensina muitas coisas, inclusive o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. E para essa noite, nós vamos ter um tema interessante que você está convidado para ouvir durante todo o programa. As diferenças entre seitas e a igreja cristã. Você sabe muito bem que às vezes as pessoas aceitam o Evangelho, Jesus Cristo, está alegre, contente, indo a uma igreja, mas às vezes está numa seita pensando que é uma igreja evangélica e a coisa dá errado. Nós vamos mostrar, inclusive, as seitas da época de Jesus Cristo, como elas funcionavam, o que faziam, e você vai equiparar algumas coisas que acontecem hoje e, na verdade, distanciam seitas da igreja verdadeira cristã, que é a igreja universal, a igreja que Cristo é o cabeça. Você vai ver que tem muitas diferenças e a gente não pode confundir. É muito ruim para a gente achar que uma igreja de fato é aquela que vai morar no céu, é aquela que aparenta ser uma igreja de santos, de pessoas verdadeiras que adoram a Deus, mas nem sempre isso é verdade. Algumas verdades estão escondidas e a gente precisa ver aí de fato o que é verdade aqui na Rádio Pirauá FM, no programa Falando ao Coração pela Bíblia Sagrada, sobre essa questão aqui.
as diferenças entre seitas e a igreja cristã. Daqui a pouquinho nós vamos começar a falar sobre esse tema tão importante. Eu convido você para ficar ligado nesta noite, ouvindo a palavra de Deus. E agora eu convido você para estar orando conosco nesta noite, indo à presença de Deus em nome de Jesus. Oração tem que ser feita em nome de Jesus. Presta bem atenção. Se você faz uma oração e no final você não diz em nome de Jesus, então não completa a sua oração. Porque Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. Então a oração tem que ser feita em nome dele. Foi ele mesmo quem disse: tudo quanto a gente pedir ao Pai em nome dele, ele concede, e aí o Pai é glorificado no Filho. Então eu convido você agora para orar conosco. Vamos orar, falando com Deus, em nome do Senhor Jesus. Te louvamos, ó Deus maravilhoso, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta emissora, podendo falar das tuas maravilhas, das tuas grandezas. Agradecendo, estamos, ó Deus, nesse momento, pelo dia em paz que o Senhor nos deu, pela saúde, pelo bem-estar, pelos amigos, pela igreja, pela família. Te louvamos pela saúde, enfim, Senhor, te louvamos por tudo que o Senhor já fez, pelo que está fazendo agora e por mais que o Senhor fará. Queremos pedir a tua bênção sobre todos os ouvintes que estão ligados conosco. São muitos dos ouvintes ligados conosco neste momento. E nós queremos te agradecer pela vida de cada um. Que cada ouvinte, Pai, possa ser abençoado neste programa. Fica conosco e nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Levando Cristo até você. E nós queremos aqui pedir desculpas ao seu José Francisco. Domingo passado, nós ficamos de pegá-lo aí na sua casa para a Marcha para Cristo às 7 horas da manhã. Mas não foi possível, seu José, não foi possível. Muitas lutas, muita correria, muita coisa mesmo para a gente fazer como tarefa e não foi possível. Então, o senhor já sabe, né? Estamos falando aqui uma realidade, uma verdade. Não foi possível, de forma alguma, nem mandar buscá-lo aí na sua casa. A marcha foi um sucesso tremendo, uma maravilha. Foi o dia inteiro de programação. Pela manhã foi a marcha, à tarde o evangelismo e à noite o culto ali no Moraizão. Mas, na realidade, não deu para buscar o senhor aí na sua casa. E o senhor já sabe, é porque não foi possível mesmo. Que Deus continue abençoando o senhor. E como vocês já sabem, domingo foi realizado o 5º encontro para o Dia Municipal de Evangelização, realizado pela Unevan, União dos Evangélicos de Alagoa Nova, porque a Unevan é uma entidade dos evangélicos. Para você entender melhor, a Unevan não é uma associação de pastores, a Unevan é a União dos Evangélicos de Alagoa Nova. E nós queremos falar um pouco do que foi a programação do último domingo, no 5º encontro para o Dia Municipal de Evangelização. Unevan, União dos Evangélicos de Alagoa Nova. Paz pra você, amor e união. Deus quer nos ver assim, a luz em cada coração. Povo de Deus, família abençoada. Paz pra você. Um só Deus e Pai de todos, age por meio de todos e está em todos. Povo de Deus, família abençoada. Paz pra você. Paz para todos.
nesse lugar. Chegou o legado, já começou a sentir a chuva de poder do céu que está descendo aqui. Este aí é o Ernick Alan, que é membro da Igreja Congregacional, cantor gospel, cantor evangélico, louvando a Deus aqui no programa Falando ao Coração. Queridos, é possível que alguém queira saber sobre a Unevan. Eu devo explicar isso em uma oportunidade maior. O que é a Unevan? A Unevan é a união de todos os evangélicos. União de todos os evangélicos. Não é uma associação de pastores. Uma associação de pastores a gente tem em cada comunidade, cada denominação tem as suas igrejas, o seu pastor presidente, os seus auxiliares, o seu ministério. Mas aqui é diferente. A Unevan é a união dos evangélicos. Quem for evangélico, então participa da Unevan, isso automaticamente, porque é a união dos evangélicos. Se alguém se considera evangélico, já sabe, faz parte da Unevan. E domingo foi o 5º encontro para o Dia Municipal de Evangelização. Pela manhã nós tivemos uma Marcha para Cristo, que já é conhecida na cidade de Alagoa Nova, a Marcha para Cristo. Tivemos naquela marcha ali evangélicos, tivemos católicos, pessoas de outras religiões. A gente pôde conversar com algumas pessoas que estavam lá e deu para notar que, de fato, nós tínhamos pessoas, amigas do Evangelho lá, que não fazem parte de nenhuma igreja evangélica, mas estavam lá conosco na Marcha para Cristo, com 7 paradas pregando o Evangelho. O propósito dessa marcha é exatamente esse: louvar a Deus, levando a mensagem da palavra, com 7 paradas em pontos específicos da cidade. Muita gente acompanhando, sim. Por onde a gente passava, que as pessoas estavam dispostas, elas entravam na marcha e iam acompanhando, porque de fato se sentiam bem ouvindo a palavra de Deus, os louvores que estavam sendo cantados ali naquela Marcha para Cristo. Um som de qualidade, né? Um trio elétrico de qualidade, parando sobre os pontos da cidade de Alagoa Nova, e aí uma festa muito grande, a festa do povo de Deus. Mais uma vez, o bairro do Mutirão foi aquele bairro que mais deu pessoas ali na Marcha para Cristo. Quando a gente chega ali no bairro do Mutirão, então muita gente se une a gente lá para fazer aquela festa do Dia Municipal de Evangelização. E aí, nós estamos alegres, trouxemos aí, a Unevan trouxe a Sandra e o Valdeci. Sandra, que é aqui da cidade de Alagoa Nova, cantora aqui desta cidade, estava conosco lá e foi aquela maravilha. Onde ela parava, Sandra cantava o louvor e ministrava o louvor. Você sabe o que é ministrar o louvor? Ela está cantando, mas ao mesmo tempo ela está dando uma palavra da Bíblia ali para as pessoas, contando o seu testemunho, e foi sem dúvida alguma uma maravilha. Paramos em muitos lugares aqui na cidade de Alagoa Nova, abençoando a cidade. Agora, um dos momentos mais especiais da marcha foi quando o trio passou ali de frente à cadeia pública, né? De frente à cadeia pública, e os evangélicos que estavam ali, as pessoas que estavam ali reunidas naquela marcha, puderam estender as mãos para aquelas pessoas que estavam lá, aqueles presidiários que estão ali naquela cadeia pública, abençoando cada um. Como a Bíblia diz, né, que nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Então, foi um momento muito bonito. Também, frontal ao hospital, as mãos estendidas, como sinal de bênção para aquelas vidas que ali estavam, e em outros lugares mais por onde nós passamos, a graça de Deus acompanhando aquela Marcha para Cristo. Foi a 5ª Marcha para Cristo, realizada pela Unevan, União dos Evangélicos de Alagoa Nova. Para vocês terem uma ideia, a Marcha para Cristo não significa uma marcha cívica. A Unevan, ela faz uma marcha que acopla todos, mas não é o estilo de uma marcha cívica. Também se faz estilo marcha cívica, mas a nossa Marcha para Cristo, a proposta é aquela mesmo, é o povo acompanhando o trio. Tivemos uma novidade nessa marcha, uma maravilha, um grande apoio. Um grupo de motoqueiros da cidade de Campina Grande, um grupo de pastores motoqueiros, estiveram evangelizando a Deus conosco, uma maravilha mesmo. Onde eles passavam, então estavam ali podendo entregar um folheto, falar do amor de Jesus, acompanhando aquela Marcha para Cristo. E sem dúvida alguma, aqui no centro da cidade, onde foi o encerramento, na Praça Santa Ana, a multidão que estava lá, tanto na praça como no asfalto, então pôde glorificar a Deus, buscando a Deus e pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a marcha pela manhã. Então, para você ter uma ideia, nós tivemos um fruto, uma alma para Cristo, mas essa alma aceitou o Evangelho no evangelismo da tarde. O diácono Danilo José da Silva França, que faz parte, ele representa a Igreja Batista aqui na cidade de Alagoa Nova,
Ele esteve comandando o evangelismo da tarde, aquele evangelismo que saiu lá da Praça Padre Biapina, que é a Praça do Cemitério. O diácono Danilo saiu comandando ali aquele povo que foi pelas ruas da cidade de Alagoa Nova, cantando, tocando com o violão, uma maravilha. E tivemos ali um fruto maravilhoso, Uma pessoa se entregou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso é que é maravilha. Em meio a uma programação de evangelismo, então tivemos uma pessoa se entregando a Cristo. Grande resultado para a glória do Senhor nosso Deus. Também tivemos aquela ação social ali na praça, um corte de cabelo, verificação de pressão, outros atendimentos que as irmãs estavam fazendo ali naquela praça, né? A Praça Padre Biapina. Algumas pessoas passaram por lá e foram atendidas. E à noite, sem dúvida alguma, o evento da conclusão da programação diária, ali no Moraizão, nós colocamos ali várias cadeiras, inclusive a gente agradece ali ao nosso amigo Nildo Pimentel, que mandou muitas cadeiras, mas precisou de mais. As igrejas deram as mãos, se uniram e colocamos ali muitas cadeiras e elas foram preenchidas com o povo que atendeu ao nosso convite. Foi um culto maravilhoso, uma grande mensagem, e nós só temos que agradecer a Deus por tudo que Deus fez, pelo que Ele está fazendo e por tudo quanto fará. Agora, talvez você queira saber, pastor, e a Unevan, ela exclui alguma igreja, ela tira alguma igreja, ela não aceita alguma igreja que queira participar? De forma alguma. A Unevan participa com qualquer igreja que se apresenta lá como povo de Deus. Nós recebemos, sim. Temos que receber, porque é a união dos evangélicos. Ninguém é excluído, não, de forma alguma, ninguém é excluído. Por quê? Porque é a união dos evangélicos de Alagoa Nova. É bom que você entenda, meu irmão, é bom que você entenda, minha irmã. A Unevan tem um trabalho voluntário. Aqueles que querem se unir à Unevan, se unem sem nenhum problema. Eu repito, eu falei lá no início do comentário. Domingo, pessoas católicas que frequentam a igreja católica estavam lá conosco na marcha. E daí? Qual é o problema? Se alguém quer estar conosco ouvindo a palavra. Igreja nenhuma é excluída, não, de forma alguma. Isso aí é coisa do arcaísmo. O arcaísmo é quem diz isso. Hoje em dia você já está vivendo um tempo mais moderno que não tem tanta ignorância religiosa. Então, a Unevan, fique sabendo você aí, não exclui ninguém. Agora, só vão aquelas pessoas que querem ir, estão dispostas a ir para a marcha, trabalhar na tarde no evangelismo e à noite no Moraizão, que foi bênção. Um abraço então para todos vocês. E este aí é o comentário sobre o 5º encontro para o Dia Municipal de Evangelização, que foi domingo passado aqui na cidade de Alagoa Nova. Isso está no calendário municipal, é lei, foi sancionada pelo então prefeito Kleber Moraes, né? Foi ele que sancionou e nós temos isso aí como lei todos os anos. Segundo domingo do mês de novembro, então é o Dia Municipal de Evangelização. Mercadinho Preço Bom informa a hora certa. 9h48. E agora, apoio cultural. Você sabe onde fazer suas compras com frutas e verduras selecionadas e carnes de primeira qualidade? Agora vou lhe falar. É no Mercadinho Preço Bom. Lá você encontra também cereais, produtos de limpeza e miudezas em geral. O Mercadinho Preço Bom, além de ter o maior sortimento da cidade, tem um atendimento nota 10 e com um serviço de pronta entrega mais eficiente da cidade. Mercadinho Preço Bom, atendendo pelos cartões Visa, Master e Hipercards. Mercadinho Preço Bom, Rua João Pessoa 244, Alagoa Nova, Paraíba. E nesse horário tem muita gente escutando a gente, muitas pessoas amigas do Evangelho que escutam a gente. Para nós é um privilégio poder saber que tem pessoas aí do outro lado escutando a gente. Olha, na Avenida São Sebastião, lá na Avenida São Sebastião, está o Pedro Eduardo, o irmão Pedrinho. Ok, Pedrinho, tá nos escutando aí, acordadinho, ouvindo a gente? Acredito que agora ele deu aquele sorriso nos lábios, né? Quando a gente faz essa brincadeira com ele. A paz do Senhor para o irmão Pedrinho
aí para sua filha e os seus netos que nos escutam lá na Avenida São Sebastião. Mas aqui, ó, lá na Avenida São Sebastião, no conjunto dos professores, está a nossa amiga irmã Ieda. Dona Ieda, que está se recuperando a cada dia no problema de saúde que teve. Encontrei com ela, está muito bem, convalescendo, né? Vai muito bem, Dona Ieda. Um forte abraço para a senhora. Eu desejo a cada dia que a senhora chegue mais perto de Deus e compreenda melhor a cada dia a palavra do Senhor, tá bom? Um abraço para vocês. Agora, se eu não mandar um alô para uma pessoa, ela vai ficar triste. Dona Marleide, ela mora ali próximo à Lagoa. Ela diz, meu alô hoje, pastor, meu alô. Eu digo, a senhora vai ligar para o programa? Ela diz, eu não sei nem ligar. Dona Marleide, a mãe da Gilmara, né? Mas ouvindo a gente, ela e o seu esposo, o seu miúdo, a paz do Senhor para vocês aí. Eu quero lembrar o povo que está nos escutando que daqui a pouco nós vamos começar a falar pela Bíblia Sagrada sobre o tema as diferenças entre seitas e a igreja cristã. Não é a mesma coisa, né? Parece, mas não é. A coisa que a gente pensa que é igreja, mas não é, uma seita. E a palavra seita vem do latim sectare, que gerou sectarismo, que é aquele que se separa, ou que se separa. Seita quer dizer ser separado, mas não é ser separado para o que é bom, não. Ser separado porque não se unifica. É a palavra sectare, que vem do latim, e aí seita vem dessa palavra sectare, que gerou sectarismo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essas diferenças entre seitas e a igreja cristã, mostrando algumas seitas da época de Cristo. Algumas seitas da época de Cristo. Daqui a pouco nós vamos estar falando sobre elas e você vai tirar as suas conclusões. Onde você vê o que você vê, se a igreja é cristã mesmo, se o cabeça da igreja é Cristo, ou se o cabeça da igreja é um ser humano, ou é um guia que alguns colocam. Tem que ver isso aí, né? Tem que ver isso aí, porque a igreja cristã é diferente do que muita gente fala hoje. Olha, nesse momento nós vamos tocar um louvor com o nosso irmão cantor, o Wernick Alan. O Wernick vai cantar e logo após nós estaremos já entrando nesse comentário sobre as diferenças entre seitas e a igreja cristã. Estão tentando acabar com a família, tentando destruir o que o Senhor edificou. Estão tentando acabar com os planos de Deus, querem calar a palavra do Senhor. Os valores estão se invertendo e o amor que existia está morrendo. Tá tão difícil achar alguém em quem se espelhar, mas eu não posso parar, eu não posso desistir. Jesus está do meu lado, eu preciso prosseguir. Sei que tenho um chamado, o Senhor vai cumprir as promessas que Ele fez pra minha vida. Eu fui chamado pra adorar e fazer a diferença, andar na tua direção, inspirar tua presença. Não é fácil, eu sei, mas não posso desistir de lutar. Meu Senhor, me dá forças pra que eu possa te buscar, que a escuridão do mundo não possa apagar o teu brilho que há em mim, o teu sabor que há em mim. Meu Senhor, segura em minhas mãos e não me deixe errar. Sem ti eu não consigo sequer caminhar, não posso me distanciar do teu favor. Sou dependente desse teu amor, Senhor. Desistir, Cristo está do meu lado, eu preciso prosseguir. Se tenho um chamado, o Senhor vai cumprir as promessas que Ele fez pra minha vida. Mas eu fui chamado pra
andar na tua direção. Esperar tua presença não é fácil, eu sei, mas eu posso desistir de lutar. Meu Senhor, vem me dar forças pra que eu possa te buscar, que a escuridão do mundo não possa apagar o teu brilho que há em mim, o teu sabor que há em mim. Meu Senhor, segura em minhas mãos e não me deixe errar. Sem ti eu não consigo sequer caminhar. Não posso me distanciar do teu favor. Sou dependente desse teu amor, Senhor. Meu Senhor, vem me dar força pra que eu possa te buscar. A escuridão do mundo não possa apagar o teu brilho que há em mim, o teu sabor que há em mim. Meu Senhor, segura em minhas mãos e não me deixe errar. Sem ti eu não consigo sequer caminhar. Não posso me distanciar do teu favor. Sou dependente desse teu amor, Senhor. Milhares de pessoas clamam por libertação, sem saberem que a cegueira espiritual lhes impede de ver o caminho. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Falando ao coração. E você está escutando o programa Falando ao Coração, um programa que é da Igreja Evangélica Congregacional de Alagoa Nova, programa feito para abençoar a sua vida, da sua família, programa que se propõe a orar com você, buscar a Deus, pedir, interceder por você e levar a mensagem viva da Palavra de Deus para a sua vida, a cada domingo, às 21h30, aqui pela Rádio Pirauá FM. O programa Falando ao Coração tem o oferecimento do Preço Bom. O Preço Bom é o mercado que mais cresce aqui na cidade de Alagoa Nova. Fica bem no centro da cidade e está ali para atender a todos quantos querem fazer economia. Querem fazer de fato economia é no Preço Bom, do nosso amigo Bebeto e também da nossa amiga Margarete. E assim como nós anunciamos, vamos tratar hoje no programa da mensagem da Palavra de Deus, levando a mensagem bíblica para você, mostrando as diferenças entre seitas e a igreja cristã. Olha, meu querido ouvinte, seita é algo parecido com a igreja cristã, é apenas parecido, porém não é a mesma coisa. Vejam só, uma igreja, ela segue o que a Bíblia diz. A igreja cristã, ela segue pela Bíblia, é o que a Bíblia ensina, ela vai pela Bíblia. O manual da igreja cristã é a Bíblia Sagrada, não tem outro manual. É a única regra de fé e prática do cristão, é a Bíblia Sagrada. Já uma seita, ela cria costumes que vão além da Bíblia. São costumes extra-bíblicos. Costumes que são criados pelos homens, costumes diferenciados, coisas que aparentemente são boas, mas, porém, que não tem base muito na Bíblia Sagrada. Uma igreja cristã, ela tem a Bíblia como um todo. A igreja cristã crê na Bíblia completa, a Bíblia toda. Já uma seita não, ela isola um versículo para dar apoio ao que ela pensa. A seita é assim, ela pega e isola um versículo, interpreta de forma errada para poder apoiar o pensamento que ela tem acerca de alguma doutrina. Uma igreja cristã, ela tem em seus membros pessoas livres que obedecem por amor. Pessoas que obedecem a Deus por amor e amam o seu próximo. A igreja cristã tem essa característica. As pessoas que estão ali obedecem a Deus por amor, obedecem aos seus líderes por amor, mas é por amor mesmo à obra do Senhor. Já uma seita tem em seus adeptos pessoas que obedecem, mas elas são escravas. Escravas porque obedecem sob pressão. Elas não obedecem de bom grado. Elas não obedecem porque têm amor à obra do Senhor, não. É porque o seu guia, o seu líder,
A sua posição diante de Deus é um líder, não é Cristo que é o cabeça da igreja. E aí elas obedecem por pressão, porque se não obedecem, são disciplinadas. E se são disciplinadas, são envergonhadas, são afastadas e são tiradas daquilo que elas fazem, que é a obra do Senhor. Aí, quando tem gente lá de uma igreja achando que é igreja, mas é uma seita, obedece sob pressão. Podem ter certeza. Uma igreja cristã, meus caros ouvintes, tem comunhão com os irmãos. É uma grande característica de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã. A comunhão que há entre os irmãos, a amizade que há, como aquela igreja lá neotestamentária, a igreja que Cristo chamou com o apóstolo Pedro, aquela igreja que é iniciada no dia de Pentecostes. A comunhão, ela é vista como a principal característica de uma igreja. Por exemplo, quem é irmão da igreja cristã não precisa machucar o outro. Sabe se tratar de problemas, às vezes há também divergências, mas se trata com amor. Não se tem o espancamento, não se tem a rejeição, não se tem a expulsão de um irmão quando é a igreja mesmo, a igreja cristã, porque a igreja cristã se obedece nela por amor. Agora, a verdade é essa, que quando é a igreja cristã, é desse jeitinho que estou dizendo, mas uma seita é sob pressão. E tem mais, essa comunhão que a igreja tem uns com os outros, é uma comunhão que não é forçada. Uma igreja cristã que tem a comunhão com os irmãos, sabe que há um só Deus, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e também um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Uma seita é diferente. Uma seita, ela é separatista. Você sabe o que é isso? Separatista? Ser separatista é aquele que se julga o certo e despreza a verdadeira sabedoria, porque ele se julga o certo. A igreja cristã já foi chamada de seita no passado, mas ela não era uma seita, ela foi chamada de seita. Olha, na época de Cristo, meus caros ouvintes, tinha várias seitas, elas se levantaram contra o ensinamento de Cristo. Todas tinham a aparência de uma igreja cristã. As seitas do passado tinham uma aparência que eram as certas, que queriam fazer a vontade de Deus, que cumpriam a lei e faziam tantas coisas, mas eram só seitas. Apesar de falarem em Deus, mas não criam em Jesus Cristo. Apesar de ter Deus como Senhor, diziam as seitas, mas rejeitavam os ensinamentos de Cristo. Como, por exemplo, os fariseus. Vocês já ouviram falar nos fariseus? Olha, os fariseus eram uma seita judaica. Essa seita comandava o poder religioso na época de Cristo, lá na Palestina. A Palestina era tomada por fariseus, homens sábios, cultos, conhecedores da lei, mas não eram obedientes à lei. Eles eram uma seita. E eu vou tocar um louvor, e em seguida, depois do louvor com o grupo à destra do trono, aí nós vamos falar quem eram os fariseus. Olhem bem, meus ouvintes, pareciam membros de igrejas, mas eram uma seita. Você pega a sua Bíblia, porque nós vamos citar textos e vamos mostrar. As aparências enganam. Os fariseus não faziam parte da igreja cristã. Eles criam em Deus, na lei mosaica, mas rejeitavam os ensinamentos de Cristo. Pareciam igreja, mas não eram igreja. Depois do louvor, eu vou falar sobre os fariseus. É a primeira seita que eu estou falando hoje aqui no programa Falando ao Coração. Quando senti bem perto as tuas mãos me aquecerem como um raio de luz, logo então parei e os meus passos firmei pra sentir os teus carinhos, ó meu grande amor. E me senti tão feliz em poder ser amado e ouvir suavemente sua voz dizer: não te deixarei, meu filho, porque és meu escolhido. Não te deixarei jamais. Olhe pra mim, siga em frente, pois pegaste no arado
E quem assim o faz, já não olha para trás. Não, não te deixarei, meu filho, porque és meu escolhido. Não te deixarei jamais. Olhe pra mim, siga em frente, pois pegaste no arado. E quem assim o faz, já não olha para trás. Deixarei, meu filho, porque és meu escolhido. Não te deixarei jamais. Olhe pra mim, siga em frente, pois pegaste no arado. E quem assim o faz, já não olha para trás. Já não olha para trás, já não olha para trás. Falando ao coração, levando Cristo até você. E agora, apoio cultural. Você sabe onde fazer suas compras com frutas e verduras selecionadas e carnes de primeira qualidade? Agora vou lhe falar. É no Mercadinho Preço Bom. Lá você encontra também cereais, produtos de limpeza e miudezas em geral. O Mercadinho Preço Bom, além de ter o maior sortimento da cidade, tem um atendimento nota 10 e com um serviço de pronta entrega mais eficiente da cidade. Mercadinho Preço Bom, atendendo pelos cartões Visa, Master e Hipercards. Mercadinho Preço Bom, Rua João Pessoa 244, Alagoa, Nova Paraíba. Nós estamos apresentando o seu programa evangélico, Falando ao Coração, um programa que é da Igreja Evangélica Congregacional da cidade de Alagoa Nova, abençoando a sua vida com a palavra de Deus, com as orações, desejando sucesso para você em tudo que você faz de bom, que você tenha sucesso aprovado por Deus. Aliás, é Deus que já lhe faz você ter sucesso, que Deus esteja lhe abençoando. E se você está lembrado, está nos acompanhando desde o início do programa, hoje nós estamos falando sobre as diferenças entre as seitas e uma igreja cristã, ou a igreja evangélica cristã. Estamos falando sobre essas diferenças. Já mostramos algumas e agora estamos falando sobre uma das seitas que era da época de Cristo lá na Palestina. Estou falando dos fariseus, uma seita judaica. Esses fariseus, eles eram chamados de os separados. Você tem uma ideia? Os fariseus eram chamados os separados, mas eles não eram santos. Eram separados, mas não eram santos, porque o significado da palavra ser santo é ser separado, mas ser separado para alguma coisa boa. Tem gente que é separada para o que não presta. Os fariseus eram separados porque eles eram separatistas mesmos. Deles mesmos, eles tinham essa ideia de não se unificar com ninguém. Eles mesmos, nem mesmo com as outras seitas, eles se uniam, os fariseus. E isso não quer dizer que eles eram santos, não. Eles eram pecadores, olha, eram aquelas pessoas que julgavam as outras pela aparência. Inclusive, nesse julgamento que eles tinham pela aparência, então eles condenavam logo as pessoas. Condenavam as pessoas pela aparência, sem conhecer nada sobre a pessoa, mas já condenavam. Eles eram chamados os separados. Sabem que os fariseus criam? Os fariseus criam que a obediência às tradições mosaicas, aquelas tradições mosaicas, né, as tradições de Moisés, tornavam eles os únicos judeus justos na face da terra.
Mas era muita presunção, né? Olha como a seita funciona. Quem estava de fora podia dizer: estes são os certos. Eles se julgam os únicos certos na face da terra. Esses eram os fariseus. Eram conhecidos como os únicos justos na face da terra. Porém, não tinham nada de justos. Eles eram incoerentes na interpretação da lei. Vocês se lembram de uma vez que uns pegam uma mulher que estava em pleno ato, adulterando, trouxeram a mulher à presença de Jesus. Naquela multidão ali tinha o sentido dos fariseus, e eles trazem aquela mulher a Jesus e começam a condenar a mulher, fazendo perguntas a Jesus. Jesus, essa mulher, mestre, foi pega em pleno ato adulterando, e o senhor diz o quê? É para ser apedrejado. O que é que o senhor diz? Olha, quem eram os fariseus? Agora eu pergunto, onde estava o homem que estava adulterando com aquela mulher naquele dia? Eles deixaram o homem, mas foram condenar a mulher. Eles criam nas tradições, mas tratavam mal o povo e se julgavam os justos na face da terra, os justos. Jesus não condenou aquela mulher e eles foram embora de cabeça baixa. Eles foram embora porque eles eram incoerentes. Aparentemente era uma coisa, mas lá no íntimo era outra. E como é ruim esse tipo de gente, né, meus amados ouvintes? Na sua frente é uma coisa, na sua frente pode até lhe dar a paz do Senhor, você diz, é membro de uma igreja, mas quando você vai olhar, meu Deus, o reconhecimento de igreja evangélica não tem, é uma seita, é coisa parecida com a igreja, mas não é uma igreja evangélica, não é uma igreja cristã, não é uma igreja que ama o seu irmão, é uma igreja que de fato está cheia às vezes de fariseus. Esse grupo de fariseus, grupo dos judeus, que eles deveriam ser pessoas de bem, porque conheciam a lei e criam seus obedientes, mas se julgavam os justos só por causa das tradições, e não eram igreja. Era, de fato, essas pessoas faziam parte de uma seita chamada seita dos fariseus. E eu chamo a sua atenção. Se você quer ouvir, preste bem atenção para aprender e não escorregar e cair em algum lugar aí achando que de fato é uma igreja cristã e não é uma seita. Eu vou falar da principal característica de uma seita. A principal característica de uma seita é que ela se julga, só ela é a certa. Eu já falei aqui, ela não quer que nenhuma outra seita seja certa, é somente ela. É só ela que vai morar no céu, é só ela que é crente, é só ela que é evangélico, é somente ela que obedece a Deus, é somente ela que dá testemunho. Essa é uma principal característica de uma seita. Vejam bem, era a principal característica dos fariseus, era achar que só eles eram os justos sobre a face da terra. Somente eles eram os justos, em detrimento dos outros. Os outros nada valiam. Mas a seita dos fariseus, que comandavam ali, a seita que comandava o território da Palestina nos tempos de Jesus, se julgava a justa, a seita justa. Parecia uma igreja. Justo? A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então estavam lá os justos, os fariseus, condenando todo mundo, se julgando os melhores. Então marquem isso aí. A principal característica daquela seita era se julgar justa, enquanto os outros não eram. Mas vejam, Jesus condenou a seita. Jesus condenou a seita. Jesus não abria para ninguém. Jesus pregava o evangelho, mas era um evangelho sério, um evangelho de poder. Não era um evangelho misturado, não era um evangelho para agradar a ninguém, não. Era um evangelho que mostrava o erro do homem. Jesus dizia o que era igreja e o que era seita. Ele não tinha medo de falar. Talvez hoje alguns tenham algum receio de mostrar essa verdade. Mas nós aqui falamos pela palavra de Deus, é pela Bíblia Sagrada. Vejam como Jesus tratou a seita dos fariseus. Veja como Jesus disse a um dos fariseus certa vez. Você abre a sua Bíblia aí na sua casa, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, o verso 27. Olha o que é que Jesus vai dizer para esse povo. Ele disse: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Chamou eles de hipócritas. Quem foi que chamou? Jesus. É Jesus com a sua seriedade, com a sua autoridade. Escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco. Você sabe o que é sepulcro pintado de branco? Sepulcro caiado, em outras tradições da Bíblia. Vocês são como sepulcros caiados, sepulcros
pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Olha o que é que Jesus fala. O Mestre Jesus, o Santo de Israel, calmo, sereno e tranquilo, chega para os fariseus, uma seita, e diz: vocês são isso aqui, hipócritas. Vocês por fora aparentam ser uma coisa, mas por dentro vocês são pecadores. E eu costumo dizer, sabe o que, queridos ouvintes? Olha o que é. Por trás. Aliás, aqueles que aparentam maior santidade, parece que são os piores pecadores. Os que mais aparentam ter santidade são aqueles que mais pecam. Por quê? Porque aqueles que já pecam são conhecidos como pecadores, mas aqueles que são considerados como os santos, eles estão aparentando uma coisa que eles não são. Não são. Por fora pode ser muito bem vestido, muito bem penteado, roupas boas, palavras boas, mas e no coração, o que é que tem? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, mas tem gente que engana. Os fariseus, eles faziam parte de uma seita judaica que não tinha nada a ver com a igreja cristã. Uma das seitas dos tempos de Jesus era exatamente esses aí, os fariseus. Eles não eram da igreja cristã. Apesar de depender muito das coisas da igreja cristã, eles se lançavam como pessoas da igreja cristã, e também eles defendiam muito mesmo a lei. Eles eram observadores da lei, mas eram contra os ensinamentos de Jesus. Muitas vezes quiseram pegar Jesus na palavra, muitas vezes colocaram Jesus à prova. E veja bem, era uma seita, não era uma igreja cristã. Parecia uma igreja cristã, mas era uma seita. Aí eu chamo a sua atenção, porque você pode estar num território de uma seita achando que está numa igreja cristã. Sim, forçam você a obedecer, não é por amor não, é por imposição mesmo. Às vezes faz de você um escravo. A Bíblia diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O cabeça da igreja é Cristo que libertou a igreja, mas infelizmente há alguns que estão vivendo dessa forma, presos, escravos de um homem. São chamados os guias. E tem alguns até que chamam eles de pai, e alguns que chamam eles de pai. A Bíblia diz que a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso pai, é o Senhor Jesus Cristo. Um só é o vosso pai. Então tenham cuidado, irmãos ouvintes. Estou falando que seitas se parecem com a igreja, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E você já entendeu o que eu quero falar. Estou falando dos fariseus, uma seita dos tempos de Jesus. Agora, eu vou tocar mais um louvor. Flávia está aqui escolhendo um louvor para tocar, muito belo. E depois desse louvor, eu vou falar de uma outra seita dos tempos de Jesus, para você tirar as suas conclusões do que você vê hoje por aí afora nesse mundo. O que você está vendo? Parece que é, mas não é. Fala em Deus, mas não é de Deus. Fala em igreja, mas não é de igreja. Por isso que abre tanto e fecha tanto, abre tanto e fecha tanto, porque não é de fato como Cristo manda. Aquilo que Cristo manda é diferente. Saiba você, Cristo é o cabeça da igreja e você deve obediência a Deus. Mas e os pastores? Você deve obedecer aos pastores? Deve sim, meu caro ouvinte. A Bíblia também manda obedecer a eles, mas vejam se eles estão andando corretamente para você poder obedecer, tá certo? Veja se eles estão andando de acordo com a palavra de Deus para você poder obedecer. Você não é pau mandado, você é filho de Deus, liberto por Cristo, salvo para glorificar o nome do Senhor. Então veja a diferença entre o que é igreja e uma seita. Daqui a pouco estarei falando em outra seita dos tempos de Jesus, lá também na Palestina, naquela região. Jesus Cristo mudou meu viver.
Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Ele mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Jesus Cristo mudou meu viver. Mudou meu Falando ao coração, levando Cristo até você. Você está escutando o programa evangélico, Falando ao Coração, um programa que é feito para abençoar a sua vida, alertar você acerca de perigos iminentes que vêm no dia a dia quando a gente não conhece a palavra de Deus e aceita qualquer coisa. Precisamos ter muito cuidado. Estou falando nesta noite sobre as diferenças de uma igreja cristã para uma seita. Há muita diferença, né? Há muitas diferenças, nós precisamos estar ligados. Mas antes de a gente falar aqui no outro grupo de seitas da época de Jesus, gostaria de mandar um abraço especial ao seu José João e à sua esposa. Eles estão nos escutando lá na sua residência, ouvindo o programa Falando ao Coração. Estão ligados conosco, muito obrigado pela grande audiência de vocês aí, tá certo? Um abraço para essa família abençoada, família do seu José João. E o presbítero José Jandi, que está lá no sítio Boa Esperança, ligado conosco. Está aí, ele retransmite o programa Falando ao Coração a cada segunda-feira. Eu só não sei o horário que ele transmite pela Rádio Tartaruga, às 19h30. Ele retransmite esse programa aqui, Falando ao Coração, na segunda-feira, às 19h30, a Rádio Tartaruga. Rádio Tartaruga é uma rádio gospel e ele ali retransmite o programa Falando ao Coração. Um abraço para o presbítero José Jandi, lá do sítio Boa Esperança. Muito bem, vamos voltar com o assunto nesta noite que estamos tratando
como matéria de ensino, matéria de estudo, matéria da palavra de Deus, sobre as diferenças entre uma seita e a igreja cristã. A outra seita que eu vou trazer aqui para vocês, mostrando, é a seita dos saduceus. Olha, tem uma seita chamada, aliás, tinha uma seita na época de Cristo, chamada os essênios. Mas esses aí não estão registrados na Bíblia diretamente como esses outros estão. E é por isso que eu só gosto de falar aqui naqueles que estão registrados na Bíblia Sagrada. Os essênios é que pareciam mesmo com a igreja cristã. Pareciam demais, mas não eram. Eles também eram separatistas. Mas eu quero falar agora nesse momento sobre a seita dos tempos de Jesus, os saduceus. Quem eram eles, os saduceus? Os saduceus eram judeus também. Olha, tudo partido dos judeus, os irmãos de Jesus. Judeus, quase todos sacerdotes. E aí, na minha opinião, queridos, sendo quase todos sacerdotes, era para ser gente que tinha muito conhecimento. Conhecia essa gente conhecia as leis. Era para ser gente que errasse menos, ou fizesse a coisa melhor. Era para ser uma seita, talvez, que não tivesse os erros dos fariseus. Mas os saduceus também tinham os seus erros clamorosos. Pareciam com a igreja, mas não era. Olha, igreja cristã, de forma alguma, os saduceus poderiam ser. Mas como eram sacerdotes, poderiam ter mais conhecimento. Porque quando você tem mais conhecimento, meu caro ouvinte, você erra se quiser. Se você tem o conhecimento do que é errado, você só vai fazer se você quiser, não é mesmo? Agora mesmo quem está me escutando lá, no mutirão, é o Bel e a Marlene. Bel e Marlene. Bel que também esteve na Marcha para Cristo dando segurança. Eu esteve o Bel na Marcha para Cristo dando segurança. Muito obrigado, Bel, pela sua presença. Eu acho que você está me entendendo aí. Vocês aí na casa da dona Marlene e outras casas aí estão me entendendo. Se eram sacerdotes, eram para ter mais conhecimento, e tendo mais conhecimento, ensinavam que era melhor o povo. Mas não, saduceus eram um problema. Mas vejam como uma seita crer naquelas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Geralmente uma seita, ela não crê no que tem na Bíblia, ela crê de maneira diferente, ela inventa, ela cria, ela interpreta de maneira errada. Eram os saduceus. Na época deles, a Bíblia não estava formada como hoje nós temos, não. Mas tinha os textos gravados, tinham as escrituras, de alguma certa forma, já existiam. Os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos, está vendo aí? A Bíblia diz que os mortos um dia vão ressurgir, diz. E se diz, eu creio. Eu posso não crer no que você me diz, mas no que a Bíblia diz, eu creio. Não sou bobo de crer em tudo que você me fala. Mas se a Bíblia diz, eu posso crer. Os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos. Os saduceus também não criam que existiam anjos. Olha que coisa. Parecidos com a igreja, mas com a opinião dessas. Não criam em anjos. E também não criam que existiam espíritos. Interessante, né? Parece ser uma igreja, mas olha em que não crê. Não crê na ressurreição dos mortos, não crê em anjos e não crê em espíritos. Todos eles existem. Coisas que a Bíblia fala. Eles não criam. A verdade é essa. Eles não criam, os saduceus não criam nessas coisas. Mas tinha outras coisas que os saduceus também não criam e apregoavam. E queriam ser os melhores da época. Vejam só. Uma igreja cristã, ela é para viver em harmonia, queridos. Presta atenção a esse ponto do qual estamos falando. Uma igreja cristã é para viver em harmonia. Ela não é para viver brigando, não é para viver discutindo, não é para viver com tanta discórdia, não é para viver apontando tantas falhas, não. A igreja cristã é para viver numa harmonia, e ela é para ser equilibrada. A igreja cristã é para ser equilibrada. Ela aceita uma coisa, mas por outro lado rejeita a outra. A igreja cristã, ela tem um padrão, ela vive numa harmonia, num equilíbrio tremendo. A igreja cristã não pode ser uns contra os outros, não. A igreja cristã, ela tem que ser unida. Ela tem que viver numa harmonia que agrade a Deus
E o que ela fala deve soar bem aos ouvintes daqueles, aos ouvidos daqueles ouvintes que estão assim ligados nas coisas de Deus. Na verdade, quem diverge hoje são as seitas. Presta atenção a esse ponto. Quem é um contra o outro são as seitas. A igreja cristã mesmo não é um contra o outro. A bem da verdade, tem gente que às vezes não tem tanta experiência e fica tentando jogar igreja evangélica, igreja cristã contra o seu irmão. E tem também aqueles que querem jogar, por exemplo, até igreja evangélica contra católicos. Católicos contra igreja evangélica. Isso aí é insinuação. Isso aí é maledicência. Isso aí é falta de conhecimento. Uma seita é quem faz isso aí, ó. Seita é quem faz isso. A igreja cristã é para ser equilibrada, viver bem, viver numa harmonia tremenda, porque ela tem Jesus como Senhor dela, o cabeça dela. Eu não sei como é que uma comunidade evangélica tem Jesus como seu cabeça e a outra tem o mesmo Jesus e diverge tanto. Não sei como é que é, não dá para explicar. Porque se Jesus é o cabeça da igreja, então a comunidade evangélica, religiosa, ela deve ter harmonia entre si. Quem diverge, meu caro ouvinte, são as seitas. As seitas sim divergem porque elas querem ser as melhores, elas não conseguem ser e aí estão sempre apontando um para o outro. Você quer a prova que na verdade quem diverge são as seitas? É só você olhar o que está escrito em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, vamos lá conferir. Dona Diva, que ela confere muito pela palavra de Deus aquilo que a gente diz aqui. Dona Diva, que é um ouvinte nossa também. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, o verso 8. O que é que nos diz? Diz assim, olha: pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Se um admite e o outro não admite, tendo na palavra, queridos, é confusão. O que é que nós vemos aqui? Duas seitas divergindo. E por conta disso, amados ouvintes, o sinédrio, coisa tão séria, foi dividido naquele momento por causa da divergência de duas seitas. Quem divergem são as seitas. A igreja cristã, a característica dela é viver em harmonia, em equilíbrio. Olha, a igreja cristã é para saudar a todas as pessoas com a paz do Senhor. Todas as pessoas devem ser saudadas pela igreja cristã. Jesus disse isso aos seus apóstolos, que eles saíssem pelas vilas, em todos os lugares, onde eles chegassem, deviam saudar as pessoas com a paz. Não eram só crentes, não. Todas as pessoas fossem saudadas com a paz. Se naquela casa tivesse paz, a paz que os apóstolos dessem repousaria sobre aquela casa. Se não, ninguém perderia nada. A paz retornaria para os apóstolos. As seitas não fazem isso. Elas divergem. Aliás, você se passa pela rua, encontra alguém que você acha que é irmão, você diz, a paz do Senhor, ele olha para você e diz, passou, passou, passou. Não é paz do Senhor, não, passou, vá passando. A verdade é essa. Quem tem medo de falar, que tenha, mas eu não tenho medo de falar. Essa é uma verdade e eu posso provar. Eu tenho casos específicos que eu posso provar. Estão vendo aí quem é que diverge nas opiniões? Quem diverge é a seita. A igreja de Cristo não é para andar em discussão, não é para andar em esquina brigando com ninguém, não é para estar acusando ninguém. Aliás, ela deve ganhar o povo com o amor de Cristo. A igreja cristã é para ganhar o povo, almas para Cristo, com o amor que Cristo deixou. Mostrando a verdade que dói, sim, a verdade dói. Porque se alguém prega um evangelho que não incomoda, um evangelho que não faz mexer com as pessoas, aí tem que ver. Porque o evangelho que Cristo pregava era um evangelho duro. Foi ele que disse para os fariseus, hipócritas. Foi Jesus quem disse, olha, então isso é duro. E tem gente que não aguenta ouvir isso, mas é hipócrita, a gente tem que dizer. Se está pregando o evangelho verdadeiro, é desse jeito. Uma seita, ela diverge com a outra, apesar de ter muitos sacerdotes, mas elas divergem. Isso aí não é a igreja de Cristo. E eu vou falar sobre outra seita dos tempos de Cristo daqui a pouquinho. Vou chamar o Flauber agora para escolher um louvor, um belíssimo louvor, Flauber, que fale aqui aos nossos corações, que enalteça o nome do Senhor Jesus. E nesse intervalo, quando eu voltar, vou mostrar outra seita dos tempos de Jesus, e aí vocês vão ver que tem tudo a ver com o que a gente vê hoje, tudo a ver com o que tem hoje.
Daqui a pouquinho você me aguarda, porque logo após esse louvor, a gente vai retornar falando sobre as diferenças entre a igreja cristã e uma seita. Manchetes dos jornais vão mesmo publicar em letras garrafais que desapareceu da terra um povo diferente, ninguém foi encontrado. Toda a imprensa vai dizer, não se sabe pra onde, como, nem porquê. Onde está tanta gente, vão procurar, porém ninguém vai ser achado. Faltando parentes, congestionamentos, carros sem ninguém, fábricas paradas e lojas fechadas sem ser feriado. Só quem não conhece a Bíblia vai perder o seu tempo procurando em vão. Enquanto isso o povo desaparecido já está em Sião. Boa esperança, voa em suas asas, leva-me pro céu. Se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando, me encontrar com Deus. Boa esperança, voa em direção do novo amanhã. Já estou chegando à cidade de ouro, a minha Canaã. Um anjo me levou em espírito e me mostrou a grande cidade. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima e tinha um grande alto muro todo de jaspe, com 12 portas, e nas portas 12 anjos. A cidade era toda em ouro e havia nela um rio da água da vida. E no meio da praça estava a árvore da vida. Ali não há noite, nem luz, nem sol, porque o Senhor é a própria luz. Muitos lares vão chorar, lágrimas de sangue vão se perguntar, porque somente a gente, se a casa da frente vazia ficou. Sem querer acreditar, correrão para o templo e só vão encontrar meia dúzia de gente, céticos, chorando sua grande dor. Só aí vão se dar conta do arrebatamento, um fato tão real, vão desejar a morte do sul para o norte, e a morte estará presa. Para os montes em total desespero caiam sobre nós, mas a igreja querida já estará na glória, descansando em paz. Voa esperança, voa em suas asas, leva-me pro céu. Se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando, me encontrar com Deus. Esperança voa em direção do novo amanhã. Já estou chegando à cidade de ouro, a minha Canaã. E agora, apoio cultural. Você sabe onde fazer suas compras com frutas e verduras selecionadas e carnes de primeira qualidade? Agora vou lhe falar. É no Mercadinho Preço Bom. Lá você encontra também cereais, produtos de limpeza e miudezas em geral. O Mercadinho Preço Bom, além de ter o maior sortimento da cidade, tem um atendimento nota 10 e com um serviço de pronta entrega mais eficiente da cidade. Mercadinho Preço Bom, atendendo pelos cartões Visa, Master e Hipercards. Mercadinho Preço Bom, Rua João Pessoa 244, Alagoa, Nova Paraíba.
Você está escutando o programa evangélico Falando ao Coração, um programa da Igreja Congregacional da cidade de Alagoa Nova. E hoje na técnica o Flávio Soares. Ele está preparando ali cada vinheta, cada parte desse programa ele está fazendo ali no painel eletrônico, né, da rádio Pirauá FM, que é a mesa de som que faz todo esse jogo aí de vinhetas. É o Flávio que está fazendo hoje aqui pra gente. O nosso irmão presbítero Johnny Kleber não pôde chegar ao programa, também o seminarista Denilson. E a gente está aqui com outro que está pleiteando ser seminarista. Está ali olhando para mim. Já decidiu mesmo ser seminarista? Bom, então, para quem não sabe, aqui nós temos mais um seminarista na cidade de Alagoa Nova, da Igreja Congregacional. Já tem o Denilson e brevemente vocês vão saber quem é esse novo seminarista que está abraçando o arado, não pode olhar para trás. Está decidido mesmo? Está decidido? Está aqui na minha frente, decidido, dando aqui sinal de positivo, de legal. Vai também ser seminarista. Para que ser seminarista? Aprender mais da palavra de Deus. Alguém de vez em quando pergunta, ainda sábado na feira, alguém estava me perguntando, pastor, para ser pastor precisa estudar? Bom, é necessário sim, precisa sim estudar. Há aqueles que não estudaram, são pastores também, mas para quem pode estudar é uma maravilha, Quanto mais se estuda, melhor deve ficar, né? Só que tem que ter cuidado para não ser como os fariseus, que conheciam bem a lei, mas eram contra as coisas de Jesus. Precisa ser balanceado, saber estudar, mas a verdade está na Bíblia. Estuda a teologia, mas a verdade está na Bíblia. Vamos aqui mais a uma outra seita, Acredito que essa seita seja a última de hoje aqui no programa Falando ao Coração. Estou mostrando a diferença entre a igreja cristã verdadeira e uma seita. Há muita diferença. Por exemplo, a outra seita que nós queremos falar dos tempos de Jesus é os herodianos. Olha o nome, herodianos. Os herodianos, eles eram envolvidos com a política partidária. Olha que coisa. Essa última seita que nós vamos falar aqui é para despertar você, meu querido ouvinte, que às vezes acha que a igreja de Cristo, a igreja de Cristo é de fato algo qualquer, e as seitas se misturam, elas estão misturadas, tendo a aparência de igreja, mas são somente seitas. Vejam bem, esses herodianos eram envolvidos com a política partidária da época. E aí, já dá para se notar que esse grupo, ele não fazia parte da igreja. Por quê? A igreja mesmo não se envolve com a política, meus queridos ouvintes. A política partidária, não. A igreja cristã, ela não se envolve. Apesar de a gente exercer o direito de cidadão, sim, esse envolvimento há. A nossa escolha, nós temos as nossas preferências, mas a igreja mesmo, a entidade, a instituição, a igreja cristã não se envolve com política partidária. Não tem como, não dá, não é próprio para ela. Mas a seita se envolve, sim. A seita dos herodianos, a exemplo dos fariseus e também dos saduceus, essa seita era também formada por judeus, pessoas que entendiam das coisas. Vejam em que os judeus acreditavam, esses herodianos. Eles acreditavam que Herodes e os seus descendentes eram a última esperança para Israel. Isso tratando de política. Herodes, o político Herodes, o líder Herodes, era a última esperança para Israel. Os herodianos criam nisso. Mas aí, o que eles faziam? Os herodianos se mantinham no poder. Eles se mantinham no poder político, colocando os sucessores da sua própria família, sem permitir que outras pessoas tivessem oportunidade. Era assim, um exemplo. Terminava o mandato, eles já estavam com outro candidato para apresentar. Eles se envolviam com a política partidária. Isso é a igreja? Com isso aí, queridos, eles criam que somente Herodes era que trazia a esperança para Israel, a esperança política, a resolução para os problemas. Mas vejam como os herodianos usavam a política até mesmo para tentar o Mestre Jesus.
Olha o que é seita. Diferente de igreja. Igreja não tenta a Jesus Cristo, mas seita tenta a Jesus Cristo. Tenta. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, de 16 a 22, esse texto aí conta o episódio que se passou com os herodianos em relação a Jesus Cristo. Como eles trabalham, como eles têm estratégia. Eles foram até Jesus e começaram a elogiar Jesus, olha, dizendo assim: mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que o ensino, e que esse ensino que o Senhor traz é o verdadeiro ensino de Deus. Eles chegaram para Jesus com essa, né? Mestre, chamando de Jesus de mestre. O ensino que o Senhor traz é verdadeiro, o Senhor é verdadeiro. E também sabemos que o Senhor ensina o caminho de Deus. De acordo com o que o Senhor ensina o caminho de Deus. E é a verdade o que o Senhor ensina. E o Senhor não se importa com a opinião dos outros, porque o Senhor não olha para a aparência das pessoas, o Senhor não faz acepção de pessoas. Os herodianos chegaram para Jesus, uma seita chegou para Jesus e foi dizer isso. Olha o perigo do elogio aí, meu caro ouvinte. Olha o perigo. Tenha cuidado quando alguém estiver lhe elogiando, hein? Os herodianos interessados foram elogiar Jesus, mas eram contra Jesus. Assim sendo, os herodianos disseram para Jesus: diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Olha, é aquela casca de banana, pergunta de escorregar, para ver se Jesus escorregava. Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: hipócritas, olha Jesus aí, hipócritas, por que vocês estão me impondo aqui a prova? Aí disse: me mostra aí uma moeda do imposto. Jesus disse. Trouxeram então um denário, apresentaram para Jesus. E Jesus perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição aqui na moeda? Aí os herodianos disseram: é de César. Aí Jesus respondeu: deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixaram Jesus Cristo e eles foram embora. Eram assim. Os herodianos, eles pareciam com a igreja, mas eram ligados à política partidária sucessiva. O que eles queriam era cargo, poder. Olha, na verdade, os herodianos eram uma seita perigosa, não era a igreja cristã, não fazia parte da igreja cristã. Como eu falei para vocês já nesta noite, uma igreja cristã, ela não se envolve com política partidária, em época alguma. Ela tem as suas escolhas, as suas preferências, mas ela não se envolve. Veja bem, uma igreja cristã, ela não coloca um candidato no seu púlpito para estar pedindo voto na igreja, de forma alguma, de forma alguma. De forma alguma. Lá na igreja onde eu sou pastor, há 17 anos, tenho lá vereador. Mas ele nunca viu a igreja pedindo voto para um vereador. Apesar da igreja saber escolher e dar valor a quem tem. Mas o púlpito da igreja, a tribuna da igreja, não é para políticos. Os herodianos, eles tinham essa ligação, parecendo igreja, aparentando santidade, mas o envolvimento deles era com a política. Os interesses eram somente políticos, para colocar os seus sucessores da mesma família de Herodes, para que Herodes fosse perpetrado no cargo, somente. E se os ouvintes prestarem bem a atenção, vão observar que há igrejas, aparentemente igrejas, que são mais políticas do que espirituais. Infelizmente. Há igrejas que se envolvem mais com a política partidária do que com as coisas espirituais. Elas se reúnem mais para discutir a política do que para fazer vigília em oração pedindo pela cidade. Elas se envolvem mais com quem pode dar algum trocado a ela do que propriamente com Cristo, que é dono de tudo e é quem dá tudo. Elas rejeitam pessoas dos seus púlpitos às vezes, mas dão lugar aos políticos para falarem em qualquer época. Os herodianos tinham essa característica péssima. E aí eu já vou concluindo dizendo para você o seguinte, que uma religião, segundo a Bíblia, a religião verdadeira, diz a Bíblia em Tiago, que é visitar os órfãos e as viúvas e se manter incontaminado das coisas do mundo. Isso é a verdadeira religião. Visitar órfãos e viúvas, se você entende bem, fazer a beneficência. Está escrito na Bíblia, coisa que ninguém poderá jamais apagar. E também
se manter incontaminado, sem se misturar com as coisas do mundo. Entretanto, igreja cristã tem a sua característica de viver unida, de viver passo a passo, lado a lado com os irmãos, lado a lado proclamando o evangelho de Cristo, que foi isso que Cristo mandou pregar. As seitas, elas brigam entre si, elas discutem entre si e às vezes querem confundir para atrapalhar a caminhada da igreja. Mas você agora já sabe, igreja cristã tem a principal característica: viver unida uns com os outros em espírito e em amor, como Deus quer, uns com os outros, não importa quem seja, uns com os outros, unificados para louvar o nome de Deus, salvos na pessoa bem de Jesus. Essa é a igreja cristã. Seita é diferente, mas a igreja cristã é formada pelos salvos em Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e faça-nos entender melhor a sua palavra. Que Deus te abençoe. Amém. E quem ligou para a gente agora foi o seu José Francisco. Ele é exemplo de outros que nos escutam aos domingos à noite. Ele vai aqui pedir um louvor para a glória de Deus e também para o conforto espiritual da sua esposa, a dona Cleonice, e a sua irmã, a Graça, e a todos lá da rua da Telpa, a rua Eunilde Leite, aquelas pessoas que estão nos escutando. Forte abraço para o senhor José Francisco e todos quantos moram aí na rua da Telpa. Nós vamos fazer aqui a oração final e em seguida nós vamos tocar o louvor pedido aí pelo nosso irmão José Francisco. Aquele abraço para todos vocês, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos aí onde você está agora, onde você estiver. Feche os seus olhos, não importa quem seja você. Você tem fé? Exerça a sua fé agora colocando diante de Deus. Feche os seus olhos, se liga no céu e vamos orar. Pai bendito, obrigado, Senhor, por esse programa na tua presença. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor faz as pessoas entenderem a sua palavra. Que a sua igreja permaneça seguindo firme, olhando para Cristo como autor e consumador da nossa fé, pregando a verdade, se separando, Deus, das seitas, daquilo que não agrada o teu nome, daquelas novidades que aparecem, querendo aparecer, Deus, querendo mostrar santidade que não tem. A tua igreja santa, comprada, lavada, remida pelo precioso sangue de Jesus. Conscientiza o teu povo a cada dia e salve vidas nessa cidade ou em qualquer lugar, Pai, conforme o teu querer. Nós te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A minha gratidão a tantos quantos estão ligados conosco até agora. Muito obrigado pela grande audiência. Que todos tenham uma semana abençoada, uma semana livre aí do perigo de todo mal. Que Deus abençoe vocês. Até domingo, se Deus quiser. Falando ao coração. O que você pede, a gente toca. O seu pedido está no ar. Seu pedido está no ar. A chuva que traz a saúde, ela vai chover aqui, vai chover. A chuva que trata da alma também vai chover. Vai chover. A chuva que tira o aperto, vai chover. Meu irmão, vai chover. Vai chover. A chuva que traz alegria na congregação. Senhor, eu quero sentir a tua presença dentro de mim. Senhor, eu quero sentir a tua presença dentro de mim. Senhor,
vai mandar. Pra tudo, Senhor, eu tenho tempo, mas eu preciso saber esperar. Que o tempo da chuva serôdia Ele vai mandar. Tempo de choro vai, tempo de angústia vai, tempo de aperto vai. Eles vão ter que passar. Pra tudo, Senhor, tenho tempo, eu preciso é saber esperar. Que o tempo da chuva serôdia o meu Deus vai mandar. Aleluia. Pra tudo, meu Senhor, já tenho tempo, sim, eu preciso é saber esperar. Que o tempo da chuva serôdia eu vou abraçar. Vai chover a chuva que traz a saúde, ela vai chover aqui. Vai chover a chuva que trata da alma, também vai chover. Vai chover a chuva que tira o aperto. Vai chover, meu irmão. Vai chover a chuva que traz alegria na congregação. Já ouço barulho nos céus, trovão e glória é poder, dizendo que a chuva serôdia ela vai descer. Eu já ouço barulho aqui no céu, é trovão e glória e poder, dizendo que a chuva serôdia vai descer. Aleluia. Pra tudo, meu Senhor, já tenho tempo, mas eu preciso saber esperar. Que o tempo da chuva serôdia o Senhor vai mandar. Pra tudo, meu Senhor, já tenho tempo, mas eu preciso saber esperar. Que o tempo da chuva serôdia o Senhor vai mandar. Eu vou abraçar. Aleluia. Você acabou de ouvir o programa evangélico Falando ao Coração. Fica o convite para estarmos juntos no próximo domingo, a partir das 21h30, se Deus quiser.